amigos, muito boa tarde. Nós estamos formando neste momento mais uma rede Coep de mobilização social. Hoje um dia bastante especial para todos nós, muitas atrações no nosso programa, vamos dizer assim, porque todas as pessoas convidadas são atrações, né? São pessoas importantes que desenvolvem um trabalho de responsabilidade social aqui no nosso município e também nos municípios vizinhos. E esse é o principal objetivo da rede Coep de mobilização. Já na chegada, a gente já encontrou aqui a Caliandra Conrad, que está visitando Pelotas e é a mestranda de comunicação de Santa Maria, está fazendo um trabalho sobre o trabalho da rádio, né? Ela que é ouvinte lá em Santa Maria. Antes da gente passar depois o boa tarde para os convidados, a Palmira Jacques, que está aqui, e o João Luiz, eles que são da Casa Vida, esse trabalho maravilhoso que nós vamos falar na sequência. Mas antes, boa tarde, Calina. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Beleza. O que está fazendo na cidade? Bom, eu acabo de chegar em Pelotas. Pergunta indiscreta, né? Mas é que a gente já tinha conversado. Não, mas faz parte. Primeiro eu conheci a rádio através de uma amiga, a Janine, que ela trabalhava aqui com vocês em relação ao movimento negro, né? Ela tem um trabalho muito forte, ela continua com isso. Uma grande amiga, né, aqui da Radiocom. E assim como ela me colocou a receptividade de todos aqui e a proposta da rádio de democratização, eu continuo sendo muito bem acolhida. É a terceira vez que eu venho e agora com um pouquinho já de tristeza, porque eu estou encerrando o meu trabalho de mestrado. Então foi através dela que eu conheci a rádio. Eu venho trabalhando com rádio comunitária desde a minha monografia, então em torno desde 2009. Então é um longo percurso, tentando entender questões, tentando, né, desvendar possibilidades, né, de democracia, de cidadania. E a Radiocom vem ao encontro disso. Né? Ela é uma rádio que, até então, eu tenho entendido como uma autêntica comunitária, como o Gil coloca, né, que traz as propostas, que traz o interesse público, que traz o debate, né, e consegue, então, trazer a comunidade realmente, né, para dentro de um meio de comunicação. Legal, porque essa foi a nossa intenção, né? Procurar um espaço aqui, o COEP procurou outros meios de comunicação aqui no município, encontrou vários que fazem trabalhos muito interessantes, mas não que tivesse essa característica, né? E é legal que isso desperte principalmente o interesse aí dos estudantes, né, dos profissionais que trabalham nesta área, e realmente o trabalho da Radiocom, a gente se encontrou aqui, nós que trabalhamos com responsabilidade social. Beleza, seja bem-vindo. Depois acho que a gente conversa, se tu quiser falar mais de alguma coisa, participar do nosso bate-papo, que a gente vai conhecer esse trabalho do pessoal da Casa Vida, que é muito bonito. Legal? Tá bom, obrigada. Fica à vontade. Bom, então nós passamos aí a palavra aqui para a nossa aniversariante do dia, antes dos convidados, que é a Diná Bandeira, né? Que hoje está de aniversário. Diná, então, parabéns, né? Ao vivo, já te dei os parabéns antes, né? Que seja muito feliz, muitos anos de vida, que a gente continue, né, juntos, né, nessa caminhada aqui. É um privilégio, né, a gente concretizar. Vamos há 2 anos, né? Quem imaginar que a gente estaria aqui ainda tocando barco e crescendo e com cada vez mais pessoas se agregando ao nosso trabalho. ok, muito obrigada, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aqui aos nossos convidados, Palmira, João Luiz, né, e a Caliandra, e Pedro, Gil, Rui, muito obrigada pelo carinho, né, na recepção, e obrigada aos ouvintes aí por estarem ainda ligados ao nosso projeto aqui da rádio com a rede Coep de mobilização. Está no ar hoje, né, como todas as quintas, e de uma forma muito carinhosa a gente recebe os nossos convidados, que a gente gostaria já de passar para a gente começar já o nosso debate desta tarde. Bem-vindos. Bom, uma boa tarde, então. É um prazer, né, estarmos aqui divulgando o trabalho da Casa Vida. Quero aproveitar também para te dar um feliz aniversário. E nesse Outubro Rosa, né, para que esse chamamento de prevenção do câncer de mama, né, esse é o nosso objetivo também hoje aqui. E agradecer a oportunidade, então, para estar mostrando o nosso trabalho. Legal. Foi exatamente em função do Outubro Rosa que a gente escolheu a pauta, né, desta quinta-feira, né? É importante a gente divulgar as atividades que estão acontecendo aí e na verdade, que é reflexo de uma ação que você já vem há alguns anos desenvolvendo no município, né, Palmeira? Fica bem à vontade. É, isso mesmo. A gente costuma trabalhar para uma conscientização, né, de prevenção do câncer.
em especial nós mulheres, que a gente tem uma oportunidade grande de estar vendo a possibilidade de uma cura, né, de uma doença que por falta de cuidados bem específicos acabam a gente deixando de lado. Então, esse trabalho hoje que a gente quer estar desenvolvendo é esse chamamento, né, para que a gente possa fazer uma prevenção do câncer de mama. A Casa Vida é uma instituição que costuma abrigar pacientes que estão em tratamento, e um desses pacientes são mulheres com câncer de mama, que muitas vezes poderia ser evitado, né, se fizesse uma prevenção muito simples hoje, nos dias atuais, muito simples. Eu queria perguntar então para o João Luiz, né, dando boa tarde para ele também, já fazendo uma pergunta que ainda hoje de manhã eu estava ouvindo uma notícia, não lembro, ou ouvi na internet, não sei, sobre a questão do câncer de mama nos homens, né, que há uma bastante incidência disso aí, né? Queria que tu falasse sobre isso, vocês têm conhecimento, vocês têm pacientes com esse tipo de doença também? Nos homens? Não, homens não. Felizmente ainda não ocorreu. Na Casa Vida não, né? Com mulheres, sim. Com mulheres, sim. Isso. Mas existe isso também, existe, essa possibilidade, existe, né? Temos a glândula mamária, não é? Tanto faz no órgão masculino como feminino. Há propensão de ter também, tem. E o que se chama atenção é para isso, que se haja um cuidado, né, em relação... Os homens também têm essa probabilidade de ter a doença, né? Então, o que se recomenda é que se faça uma consulta médica, que se vá num clínico, daqui a pouco que esteja sendo encaminhado para um especialista, porque o homem também pode ter. É uma grande minoria, né? É quase que, né, não tem 1%, eu acho, de casos assim. Aqui em Pelotas mesmo eu não conheço nenhum, mas eu sei que existe, né? A gente sabe que existe. E nos meios de comunicação a gente vê muito chamamento para isso, que os homens também façam exames preventivos, porque pode acontecer. Pode acontecer. Ô Palmira, o movimento de prevenção do câncer de mama, né, que se vive nesse momento, no mês de outubro, também está chamando a atenção pelo índice do aumento do câncer do colo e do útero. Sim. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, se realmente isso vocês têm observado também esse acréscimo do câncer do colo do útero. Existe, sim, existe. Existe porque a partir da atuação sexual, toda mulher ela já tem a probabilidade de ter esse tipo de câncer, né? Câncer do útero. Então, por isso que dizem que a partir da época que tu começa a ter uma atividade sexual, que tu já começa a te prevenir. Então, tu tem que fazer regularmente consulta com teu gineco, né? Ginecologista, procurar estar sempre vendo, porque a doença ela é muito silenciosa. Ela não mostra que está no teu corpo. Então, só é detectada através de um acompanhamento médico. Um diagnóstico, né? Tu está falando em acompanhamento médico, e a semana passada nós também, enquanto conselheiras, né, representamos o Conselho Municipal de Direitos da Mulher aqui, do município de Pelotas. Nós também estamos nessa campanha entregando a fitinha cor-de-rosa. E na sexta-feira passada a gente estava na colônia, lá na colônia Maciel, e eu fazia, né, esse chamamento para as pessoas que estavam ali, e elas me falaram da dificuldade do acesso ao médico, né? Então, nos diz assim, o que mais fazer, além da gente faz a campanha, faz todo esse movimento internacional, e o acesso ao médico, como é que ela chega, o que a gente poderia estar apoiando, de que forma apoiar, que as portas, né, dos postos de saúde, das clínicas se abram de fato, né, para que a mulher tenha essa possibilidade do acompanhamento médico. A gente percebe que no meio rural existe essa dificuldade, né? Mas como Pelotas é um local onde é o centro de referência para tratamentos, né? Então o que a gente diz assim, para que as pessoas se mobilizem, né, no interior mesmo. Quando se faz, no interior geralmente tem os postos de saúde, né? Procurar dentro desse posto se fazer ouvir, procurar atendimento, porque a gente sabe que tem direito, a gente sabe também que às vezes nem sempre é fácil conseguir, mas que se não se mobilizarem e não se articularem, aí, claro, não consegue, né? Infelizmente a gente vive essa realidade. O bom seria dizer que não, que lá no meio rural, o posto tem especialista, que é uma
mastologista, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Pelotas é a referência. Então, nos procure. Uma das coisas que dá para fazer é procurar a Casa Vida. Procura a Casa Vida, porque a gente junto vai se articular para que essa mulher tenha, sim, a consulta com o mastologista. A gente vai fazer pressão, vamos dizer assim, para que essa mulher seja atendida, porque existe esse atendimento e ele tem que ser válido, né? Aqui é a unidade móvel, né? Já ocorreu uma unidade Infelizmente, móvel, hoje já não. E já hoje não temos mais. Eu fico muito feliz em ouvir, sabe, que Palmira, porque nessa reunião também estava a atendente do posto de saúde, estava a enfermeira responsável, e ela disse, eu encaminho o nome, as fichinhas, aí entra numa fila de espera e as pessoas têm que ser chamadas, e até ser chamada, né, e esse câncer, quando vem, ele não fica... esperando meses como é que são os prazos das consultas. Então, fico feliz em saber que a gente pode estar encaminhando, se a gente achar uma suspeita, mas, se tiver assim uma paciente, uma orientação, de como se apalpar durante o banho, né? A mulher se apalpar, verificar se tem alguma coisa diferente no corpo, não é? Procurar um médico, saber explicar, tem alguma coisa diferente no meu corpo, porque é mais fácil. Até uma das recomendações aqui, né, que exame clínico nas mamas a partir dos 20 anos. 20 anos, Eu achei que fosse até mais tarde. Se tem essa ideia que é a partir dos 35, 40, mas na verdade não, né? Sempre chama-se atenção para a atividade sexual. Ela começou a ter uma atividade sexual, ela precisa fazer um acompanhamento para que não venha a ocorrer o câncer, né? Bem, olha, eu queria falar um pouco na questão psicológica, né? Porque eu já acompanhei, assim, né? Já tive um irmão que teve câncer, infelizmente faleceu, né? E no momento que ele recebe a notícia, é triste ali a reação da pessoa, principalmente, né? A maioria dos casos é assim, né? Poucas pessoas encaram com, vai dar tudo certo. É um baque, né? Principalmente para quem não está acostumado a ter uma visita cotidiana, rotineira aos médicos, né? Mas, enfim, como é que é feito esse acompanhamento psicológico, né? O que tem mudado de avanço nesse sentido? Porque é uma coisa que não se dava muita atenção, né? A questão psicológica, tanto do paciente quanto dos familiares. O psicólogo na área oncológica, ele é um instrumento facilitador muito necessário, tá? Ele é um instrumento que facilita a conversa do paciente, né? O dialogar do seu mecanismo interior, né? Faz com que ele mexa com o mecanismo interior e o mecanismo externo, né? O externo ele vai lidar com a família, né? Eu sou meio psicossocial, que é onde a gente vê o porquê, ele tenta entender, mas por que eu peguei essa doença? Teve um familiar, não é? Que teve a doença, então agora é comigo, como é que eu vou lidar com isso? Então aí entra o psicológico, né? Entra o psicólogo nessa linha e eles começam a lidar com essa questão, né? O psicólogo facilita o diálogo dele. Porque cada caso é muito individual, né? Cada um reage diferente, casos, né? Mas com certeza as pessoas que reagem melhor, que têm um apoio familiar, elas resistem melhor ao tratamento. Melhor, né? Com relação, inclusive, ao tratamento, já queria adiantar um pouco a questão aqui, porque a gente escuta, por exemplo, e sabe que a quimioterapia ela é muito drástica, né? O que vocês têm acompanhado com relação ao câncer em si, né? A esses tratamentos alternativos aí? Olha, varia muito, tem muito, câncer de mama, próstata, câncer de língua, então cada um traz, né, consigo uma doença diferente. O que acontece? Nessa linha choram, né? Eu chamo o cuidador fala do paciente, vem o estresse, né? Vem o estresse, porque rola estresse, rola angústia, rolam os receios, os medos, né? Após a cirurgia, muitos têm que fazer cirurgia, então aí a gente começa a acompanhar, fazer com que eles lidam com aquilo ali, amenizando esse sofrimento. E também cada paciente tem uma determinada reação, cada organismo reage de uma forma, né? Então, sobre os medicamentos mesmo que se usem, quimioterapia, radioterapia, isso tudo são consequências que o paciente vai ter dependendo da reação do organismo dele, né? Então, tem pessoas mesmo que chegam até nós muito debilitadas em função da quimioterapia e radioterapia. O João, como psicólogo, faz um trabalho de, vamos dizer assim, de conscientização. Por quê? Porque a gente já tem uma vivência no meio
dessa demanda de pessoas que passam por isso. Então, o João, através de conversas individuais ou através de grupos, né, trabalho em grupo que ele faz, ele vai passar aquela realidade de que outros já viveram isso, que a forma como elas reagiram ao tratamento muitas vezes foi diferente daquilo, ou sofreram mais ou menos, quer dizer, sofrimento todo ele é igual, mas as reações foram maiores ou menores, né? Tem pessoas que fazem quimioterapia, perde cabelo, né? E tem outras pessoas que fazem quimioterapia e não perde cabelo. Então vai depender de cada doença, de cada tratamento, qual é o tipo de químio que está fazendo, né? E aí vai chegar que sofrimento é esse para o João. E o João, como psicólogo, tem esse trabalho que é junto com a família, né? É o individual, às vezes a pessoa quer falar individualmente, não quer falar na frente de todos, né? E é um trabalho delicado, mas ele é rico, porque isso fortalece as pessoas que estão vivendo isso, com né? a própria estrutura da família hoje, né? Vocês de repente estão ali sendo a família deles, né? A família acabam sendo deles. família. É Inclusive, uma casa de passagem, né, Palmira? claro. E a Eles gente chegam debilitados e tu percebe que daí a um mês eles saem, né, muito bem, felizes. E a gente percebe uma coisa assim, ó, que quando ele vem com a família, quando ele traz alguém junto, a recuperação dele é outra. É uma recuperação maravilhosa. Quando ele vem sozinho, porque às vezes chega as pessoas sozinhas até nós, sem nenhum cuidador, essa recuperação ela já é bem mais delicada, né? Por quê? Porque ele não tem um cuidador, né? E a família, ou às vezes a família pode ser um amigo, pode ser um vizinho, mas se ele tiver alguém junto, um cuidador com ele, existe uma grande diferença naquela recuperação. A gente vê isso, assim, diariamente. Mesmo sabendo que, né, pode acontecer o estresse, não é? Não, mas claro mesmo que assim existe, o familiar sabe como lidar, não é? O apoio psicológico também ajuda, né? Saber como vai lidar com ele. João, tu usa assim alguma abordagem espiritual no teu tratamento? Não sei se pode também responder isso. Tu acha que é importante a gente usar uma abordagem espiritual durante o processo? Sim. Eu não uso, né? Eu uso assim de recursos, né, da própria área da psicologia, não é? A gente há muitos anos trabalha nisso. Então, percebe-se que o paciente diz: meu Deus, eu me sinto tão bem diante do Senhor, o Senhor é espírita, né? Conversam assim, eu digo, não, já é do profissional, não é? Saber lidar, tratar, né, de maneira justa, digna, né? De sabedoria, de bem-estar, né? E eles comentam isso realmente, mas não. Eu faço um ocupacional com eles nas terças-feiras. E assim, eu acho que nós não temos na Casa Vida nenhum sectarismo religioso, porque nós não nos detemos em religião nenhuma. Toda religião ela é muito bem-vinda. Então, quando o acolhimento a esse paciente, a esse cuidador, quando chega na Casa Vida? Além de fazer uma ficha socioeconômica para ver a real necessidade da Casa Vida para eles, né? A gente também costuma perguntar nessa ficha socioeconômica várias coisas. Um dos itens dessa ficha é saber qual é a tua religião. Quando a gente fala da religião, a gente já vai dizendo: por que a gente está dizendo isso? Porque a gente quer saber qual é a religião que tu gosta, que tu te sente bem, porque a gente quer te encaminhar para ela. Então a gente encaminha. Então eu sei onde tem o centro espírita, eu sei onde tem a igreja católica, eu tenho onde é o evangelho, centro esses de mesa que tem, que o pessoal muitos gosta. Então eu encaminho, eu procuro saber dentro ali do meu local, onde é a Casa Vida, os locais mais próximos. Porque se ele não tem quem leve, a gente arruma alguém, um voluntário que a gente já tem esse voluntário na casa, né, que encaminha esse paciente ou esse familiar para a religião que ele gosta, que ele sente bem. Dentro da Casa Vida eu tenho Bíblia, né, a gente tem... agora eu não lembro, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, Evangelho, isso mesmo, eu tenho Evangelho, eu tenho Reiki, nós temos várias coisas assim que a pessoa pode encontrar ali. Então, quer dizer, se é ateu, tudo bem, é um direito que ele tem, entende? Ele é ateu e todo mundo respeita. Inclusive, a equipe profissional que trabalha na Casa Vida, quando entra, já entra sabendo que a gente tem que respeitar, né, cada um com as suas peculiaridades e cada um com os seus gostos. Então, a gente só quer que ele saia bem dali e que ele se sinta em casa e que ele se sinta amparado, às vezes, muitas vezes melhor do que na própria casa, por relatos que eu tenho dos próprios pacientes, né? Digo isso por relatos que eu tenho deles, assim, melhor às vezes não querem nem ir embora, assim, querem ficar, porque a gente procura, naquilo que a gente se compromete, fazer o melhor que podemos, né? Por cada um que passa pela casa.
Então, Vocês a têm região instalações em Rio Grande e Bagé também? é Uruguaiana, Bagé e Rio Grande. São as três, Aham. somos 4 unidades, né? Com Pelotas, mas, 4. mas são individuais ou todas ligadas Não, aqui? todas ligadas a Pelotas. Tá. É. E como é que surgiu? Como é que surgiu a Casa Vida? Como e por que surgiu? Na verdade, surgiu assim, ó, de próprias realidades que a gente vivenciou. Eu, quando era menina, eu tive um problema cardíaco. Na época, eu morava no interior de Canguçu. Meus pais, cidade era aquela coisa assim, monstruosa, né? E Pelotas não tinha ainda recursos para fazer alguns procedimentos cirúrgicos. Eu tive que ir para São Paulo. E então, já vem da infância aquela realidade assim, meus pais passaram muita dificuldade, foram viver num lugar que eles não eram acostumados, né? E depender de ajuda de estranhos. E depois eu trabalhei no Hospital São Francisco, fiz também a minha faculdade em cima de um trabalho na UTI pediátrica do HU, e ali eu vivenciei isso, assim, a dificuldade que tinham de pessoas que vinham do interior, de não ter condições financeiras para pagar um local para ficar, e ter que ficar numa sala de espera dia e noite porque um filho estava na UTI. Fui vendo essas coisas, assim, e isso foi mostrando, assim, o quanto era necessário dentro de Pelotas uma casa onde tivesse oportunidade de dar uma melhor qualidade de vida para aquele paciente, para aquele cuidador. Começou a surgir daí. Tem um colega também que o pai tem problemas renais, ele faz hemodiálise, tem aquelas sessões de hemodiálise durante a semana, sempre, há 10 anos, que também trabalhava comigo e via a mesma dificuldade. O pai dele de Pedro Osório vinha para cá, tinha que ficar esperando todo dia até a hora do retorno para o interior, que a van, né, levava de retorno para sua cidade de origem. E o quanto era sofrido aquilo para ele, né, para aquele senhor, por ter que passar todo um dia aguardando um transporte. Essa coisa toda assim que vai nos mostrando como é difícil. E dentro do hospital, vendo aquelas mães, aí teve todo um trabalho que a gente se fez para dar um lugar adequado para aquela mãe dentro daquele hospital, um lugar para ela descansar. Não tinha na época, a gente foi fazendo parcerias, assim. Então, isso me levou a idealizar uma casa onde a gente pudesse ter a própria ajuda da comunidade, que essas pessoas pudessem ser abrigadas, sempre tendo um cuidado para que realmente sejam aquelas pessoas que precisam, né? E assim surgiu a Casa Vida. Foi bem assim, de uma necessidade que se viu que a razão existia. social da Casa Vida é uma ONG, uma associação? Ela é uma organização não governamental, ela não é do governo, ela é... Tem parceiros, né? Vários parceiros, graças a Deus. Podemos citar, é claro. citar. Nós temos a Mesa Brasil, que nos ajuda muito, porque a gente fornece refeições diárias, né? São 5 refeições que a gente fornece. Então, Mesa Brasil, que nos dá uma força enorme. Banco de Alimentos, né? Que também nos auxilia. A própria comunidade, que a comunidade é muito solidária, é que a gente costuma... É uma pena que não se divulgue mais como a comunidade é solidária, porque ela nos mantém. A gente faz sábado solidário, e todos os sábados solidários, que é no supermercado nacional, e todos aqueles que nos abrem as portas, né? A gente faz sábado solidário, a gente arrecada muitos alimentos. Isso nos ajuda bastante. E algumas arrozeiras também, né? Biscoitos Zezé, que nos ajudam bastante, né? Todos os meses a gente já sabe, a bolachinha está lá, certo, né? E aí aquilo também vai para cestas básicas, que a gente fornece. Algumas famílias precisam de cestas básicas, a gente fornece, alimentação por sonda, tudo isso, tudo que nos mandam para nós é muito bem-vindo. Então, quer dizer, como é que a gente sobrevive com a ajuda da comunidade? Com certeza. Maravilha. Nós vamos dar um pequeno intervalo. Antes do intervalo, Gil, vamos chamar o Pedro das Neves. Pedro, tu tem uma informação interessante, dar o teu boa tarde aqui para os ouvintes da Rádio Com, e tu tem umas informações legais para nós, né? Boa tarde. Boa tarde, Rui. Boa tarde aos convidados de hoje. A informação que eu tenho para dar é sobre o sindicato dos bancários aqui de Pelotas, que o Banrisul continua em greve, apesar dos outros bancos terem aceitado a proposta. E o sindicato daqui de Pelotas viajou hoje para Porto Alegre para dar apoio a uma manifestação estadual e estão aguardando as negociações. Nós aqui esperamos, então, que o pessoal retorne, que se acerte, né?
Aí, Calenda, e daí, tá gostando do nosso programa? Ainda tá quietinha, tá só observando? Não, muito interessante. Eu tô aqui fazendo várias conexões com a minha cidade, né? Que é uma realidade completamente diferente daqui de Pelotas, né? Que eu sou de Santa Maria. Então, assim, tô absorvendo muita coisa, aprendendo muito aqui com todas as informações. Como é que tá lá essa situação lá em Bom, o que Santa Maria? eu fiquei aqui me perguntando, né? O quão desenvolvido é Santa Maria nesse sentido. E assim, o que eu tenho conhecimento, eu posso estar errada, mas o que eu tenho conhecimento é que não há, assim, uma casa, né, como a Casa Viva aqui de Pelotas, em Santa Maria. O que eu tenho conhecimento, e foi através de uma disciplina que eu fiz uma docência, é que a gente tem uma casa que foi uma doação, né, de uma enfermeira do Hospital Universitário, então ela tinha uma casa perto da universidade, e ela sentiu essa mesma necessidade que vocês observaram. Então, que as pessoas, elas não tinham condições, porque o USM, ele atende toda a região central, né? Então, pessoas do interior vêm para cá fazer o tratamento, enfim, passam por esses mesmos problemas. E ela se deu conta disso, de que essas pessoas, elas vinham e elas não tinham, muitas vezes, um familiar para acompanhar no ônibus, que elas pegavam lotado, né? Nossa universidade sempre lotado. Então, elas vinham, e muitas vezes saiu de uma química, tinha que pegar um ônibus num calor infernal, em Santa Maria, né? Passar por dificuldades, não tinham muitas vezes dinheiro para fazer lanche, ou um lugar para esperar. De repente elas tinham uma consulta no final da tarde, a quimio era de manhã, enfim, todo um processo bastante que as deixava debilitadas, né? Então essa enfermeira, que já é falecida, até onde eu sei, já faleceu, ela doou essa casa que ela tinha, a posse dela, e essa casa hoje é uma casa espírita, se chama Leon Denis. E ela abriga essas pessoas que não têm condições, não têm onde ficar. Então, essas pessoas vão lá e né, podem posar. Também tudo com doações, elas têm refeições. Mas, até onde eu sei, ela não há uma organização, não há uma gestão né, bastante forte que possa fazer um trabalho mais estruturado com essas pessoas. Sim. O que há de estruturado em Santa Maria é relacionado a crianças com câncer. Então, a gente tem, dentro da universidade, tem a turma do IC, que é um projeto de extensão que é vinculado ao hospital universitário. Então, as crianças, elas não posam lá, não é um serviço de pouso, alimentação. Elas têm atividades de recreação, de leitura, tem biblioteca, tem atividades com pedagogas. Então, elas saem do hospital e daí elas não tem o que fazer até o horário da quimio, da consulta, elas vão para lá e tem todo esse apoio. Mas ali próprio, na região da universidade, também tem outras. Tem o CAC, né, que é o Centro de Apoio à Criança com Câncer, que esse sim vai oferecer o pouso para a criança, vai oferecer as refeições, vai oferecer tratamento mais especializado. Então, e há outras também instituições para a criança, né? Agora, para a mulher, né, ou para o homem também com câncer, eu não tenho pelo menos conhecimento. Legal, Calenda. Nós vamos para o intervalo cultural, né? Na sequência, retornamos com... Esqueci o nome do pessoal, onde é que está anotado aqui? A Palmeira, o João, a Caliandra, pode ficar com a gente aí. A nossa aniversariante, né? Daqui a pouco deve estar chegando por aí o nosso presente de aniversário, que é um regional do Liberdade, para fazer um show ao vivo aqui na sequência do COEP. Nós retornamos daqui a pouquinho.
Bem, amigos, estamos de volta aqui na Rádio Com 104.5 FM. E nesse momento agora 2h07, nós estamos agora aqui em off, eu estava conversando sobre um projeto que está surgindo, é isso, Dina? O que vocês estavam conversando Exatamente. agora? Não, é só para lembrar também aos nossos ouvintes, né, Pedro, que nós estamos esperando o seu contato por telefone 3222 1571, ligue pra gente se tiver algum questionamento, alguma dúvida sobre o projeto, sobre a Casa Vida, né? Aqui para Palmira, para o João, que estão aqui no nosso estúdio, ligue, participe, vai ser muito bem acolhida o seu questionamento. E também pelo Face, né, Pedro? A gente está ligado aqui na internet, você pode também estar entrando ao vivo aqui online no Face do COEP. Nós estávamos aqui no momento de intervalo conversando sobre um projeto que a Palmira estava lembrando, que a gente não conhece muito bem, ela vai falar um pouquinho, depois a gente pode estar aprofundando, que é o projeto Melhor em Casa. Como é que é, Palmira? O que tu conhece? Na verdade, é um projeto que eu conheço alguma coisa. Seria melhor chamar as pessoas que realmente criaram esse programa, né? Que é a internação domiciliar, feita por uma equipe de funcionários da Universidade da FAU, do Hospital da FAU, né? Da Federal, então, e que fazem um trabalho que o paciente, ele, dependendo do caso de gravidade da doença, ele é hospitalizado na sua própria casa. Então, quer dizer, isso é uma equipe de pessoas, de profissionais que interagem, né, multiprofissional, que fazem esse atendimento ao paciente em casa. Isso facilita muito, né? Sim, então, hoje, inclusive, no jornal, no Diário Popular, tem uma matéria grande sobre o Melhor em Casa. Então, quem tem oportunidade, leiam e se forme melhor, porque eu acho que é uma coisa que muito importante, que daqui a pouco pode estar se expandindo para o interior do município de Pelotas, que existe também uma carência muito grande, né, de um atendimento na saúde, nesse sentido. Então, no Diário Popular hoje tem uma matéria bem explicativa sobre o Melhor em Casa. A gente está na linha com o doutor Paulo Fonseca, doutor? Olá, boa tarde. Boa tarde, doutor. Como é que estão? Tudo bem? Boa tarde, Paulo, Diná, tudo Olá, tranquilo? Diana, como é que vai? Tudo bem. Tá bem, tudo tranquilo. Qual é a dica hoje, Paulo? A dica é o seguinte, é um comentário em cima de fatos acontecidos essa semana e que a gente tem que alertar o pessoal. A importância do paciente, como a gente tinha falado na semana passada de automedicação, a importância do paciente seguir os tratamentos preconizados pelo médico, pelo cirurgião dentista, não interromper tratamentos, mudar a medicação, sem orientação do profissional. Nós tivemos um caso lá de um paciente que teve um mal surdo, que tudo se resolveu, mas pode-se evitar alguns problemas e algumas chances de evoluções para casos clínicos piores. A paciente é hipertensa, achou que estava curada, que a hipertensão dela era emocional e parou de tomar a medicação e foi fazer uma cirurgia dentária. E mesmo tendo sido questionada e verificado na hora, a pressão estava bem e tal, quando a parte emocional entrou, teve uma hipertensão, que acabou causando alguns probleminhas que foram resolvidos tranquilamente, mas não tinham necessidade. Então a grande dica é isso. Assim como não use a medicação, não interrompa tratamentos, não pare achando que está curado, que não necessita mais. Procure orientação do profissional para que ele lhe dê alta daquele tratamento. Que loucura, que susto para o pessoal do conselho, hein, Paulo? Não, nem é pessoal do conselho nem se voltando, mas lá da faculdade mesmo. Da universidade. E a responsabilidade fica sobre a cargo do profissional que está atendendo naquele momento. Sim, por isso que uma das funções do conselho é orientar exatamente isso. Aluno não pode atender sem orientação de um profissional ao lado permanentemente, né? Isso aí não tem problema, que todas as nossas instituições de ensino do Estado, eles são sérios e têm esse cuidado já de sempre ter uma cobertura ao lado atuando, né? Mas a dica é interessante por causa disso. Às vezes o paciente acha, já estou bem, não preciso mais, e simplesmente para de usar a medicação
e aí por qualquer coisa acaba dando um probleminha. E isso é bem comum, né? Eu tenho vários colegas assim, não, já não aguento mais esse remédio, não vou tomar mais. Isso é bem comum de acontecer. Fica a dica, muito obrigada. Mas assim, não sei se estão ouvindo o nosso programa. Hoje nós estamos com o pessoal da Casa Vida aqui, que faz um trabalho de amparo assistencial a pessoas, né, portadoras da doença, né, de câncer. E aí dos cânceres aqui, que um dos tipos de câncer que o pessoal também atende lá é de câncer de língua, o câncer, né, na área, né? Tu tem, assim, uma dica, alguma informação para falar sobre essa? A dica que tem é sempre fazer aquele autoexame com qualquer outra tipo de câncer, procurar ver se visualiza alguma alteração de gengiva, de borda de língua, qualquer coisa, procure o cirurgião dentista. E também a maior dica que pode ter é procure o cirurgião dentista periodicamente, independente de qualquer coisa, porque aí ele vai sempre, além de olhar o dente, vai olhar a cavidade oral inteira, né? Porque muitas vezes algumas doenças sistêmicas são detectadas com lesões inicialmente na boca. Então o dentista detecta alguma doença sistêmica, como câncer, algumas coisas, que vão ter manifestações tardias em outras regiões, mas inicialmente apresentam lesões na cavidade oral. Então é interessante sempre fazer uma revisão para se manter com uma chance menor de qualquer problema. Claro que além daquela coisa básica, né? Cuidado com a mucosa, evitar se expor ao sol em demasia sem proteção, passar um protetor labial, não fumar, não beber em excesso, tudo isso aí ajuda, fatores que predispõem ao surgimento do câncer bucal, né? Principalmente o fumo e a exposição demasiada ao sol. Quem trabalha no sol mesmo, é interessante que sempre passe um protetor labial para não ficar com aquela região exposta constantemente. Ok, Paulo. Não sei se o Rui tem alguma pergunta para o Paulo hoje. Então tá, muito obrigada então pela participação. Só para salientar, o pessoal que está fazendo esse trabalho é muito interessante, é o seguinte, na Faculdade de Odonto nós temos um centro de diagnósticos de doença da boca, que está considerado entre um dos melhores que existem, um pessoal muito capaz, muito competente, então qualquer dúvida que tenham, podem procurar, vai no pronto atendimento onde eu estou ali da faculdade, que a gente encaminha para o centro, ou vai direto no centro se perceber alguma lesão. Não fique achando que, isso é uma coisinha, é uma bobagemzinha, não preciso procurar. Na dúvida, onde surgiu algum fator novo, procure. Melhor procurar e ser nada do que não procurar e ser algo importante. Agradeço, então. Muito obrigada. Ok, um abraço, bom programa para vocês. Muito obrigada, então, Paulo. Tudo de bom. Estávamos aqui ao vivo na Rádio Com o Dr. Paulo Fonseca, que deu o comentário dele. E eu achei aqui no site do Hospital Escola, da UFPEL, informações sobre o projeto Melhor em Casa. Era esse que vocês estavam comentando agora, não é mesmo? Fala aqui que no dia 16 de março de 2012, na Câmara de Vereadores de Pelotas, foi realizado o lançamento do programa Melhor em Casa com o slogan A Segurança do Hospital no Conforto do Seu Lar. O programa foi criado pelo Ministério da Saúde e o objetivo é ampliar o atendimento domiciliar do Sistema Único de Saúde. As pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica, por exemplo, têm com um cronograma assistência multiprofissional gratuita em seus lares com cuidados mais próximos da família. O atendimento é feito com 3 equipes multiprofissionais e uma equipe multiprofissional de apoio. Essa de apoio que conta com um fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, e as de atenção domiciliar são formadas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de assistentes sociais. Muito bem, Pedro, obrigada. Eu estava aqui lendo, assim, então, algumas atividades, vamos voltar aqui para a Casa Vida, né? Os serviços que eles oferecem, né? Na Osório 883, Isso. General Osório 883. É bom você, ouvinte, ter esses telefones, né? É importante, às vezes, para estar, não só para divulgar o trabalho, mas para a gente... né, para divulgar o trabalho e de repente para apoiar, para ajudá-los, né? Você aceita voluntários lá? Como é que é trabalhar com voluntários? Nós estamos agora com um projeto na Casa Vida que é
cuidando do cuidador, né? Que projeto é esse? Como a gente recebe muitas pessoas do interior do município e até de outras cidades, né? De outros municípios, nós estamos com um trabalho assim, ó. Geralmente o paciente vem e ele vem com um cuidador só. E quando ele chega aqui, ele fica hospitalizado, aquele cuidador ele fica 24 horas do lado do paciente. Isso é um causador de um estresse enorme para aquele que é o cuidador, no caso. É um estresse pro cuidador. E automaticamente ele também já não vai ser tão bom cuidador assim em cima da sobrecarga que ele tem, né? Então, o que é esse projeto que a casa tem hoje? Inclusive, eu chamo a atenção da comunidade para isso. Quem quiser fazer essa parceria com nós vai ser excelente. A gente está fazendo uma equipe de pessoas que vai substituir esse cuidador no hospital, né? Por umas 2 horas, 3 horas, né? Pessoas que vão ser capacitadas para isso, né? Pessoas que a gente vai reunir e vai capacitar, porque claro que a gente sabe que para cuidar de um paciente, ele tem que ter um perfil para aquilo, né? Nem todo mundo pode sair por aí cuidando, porque não tem aquele dom, aquela maneira, né, para cuidar. Então, são pessoas que se identificam com a causa, que saibam que vai estar cuidando de alguém que está acamado dentro de um hospital. Essa pessoa, esse voluntário, né, que vem até nosso encontro, ele vai ter todo um trabalho, né, de capacitação para isso. Vai ficar de 2 a 3 horas lá. Esse cuidador lá, ou esse familiar que está lá com o paciente, ele vai sair de lá, ele vai vir para Casa Vida, ele vai tomar um banho, ele vai deitar um pouco, ele vai dormir, ele vai conversar com o psicólogo, se essa for a vontade dele, ou ele vai dar uma volta no calçadão, sabe? Ele vai numa loja, ele vai fazer outra coisa a não ser estar ali ao lado do paciente. Para que isso? Para que ele tenha uma nova energia e para que isso seja bom para ele e para o paciente. Então, esse é um projeto que a gente começou agora, que teve, a ideia foi de uma estagiária do serviço social, foi muito bem-vindo, né? E a gente está chamando, inclusive está no nosso Face, o Face da Casa Vida, né? A gente está chamando para que o pessoal faça essa parceria conosco, né? Que faça esse voluntário, porque isso não vai ser todos os dias também, né? Isso aí é uma vez lá que outra vai ter uma situação dessa, mas é bom a gente ter um número maior de pessoas que sejam voluntárias, porque a gente não cansa. 2 ou 3, né? Então a gente vai ter um maior número de pessoas, a gente pode contar com mais ajuda, vamos dizer assim. Muito legal, parabéns, adorei a ideia. Pode deixar que a gente vai estar divulgando, vamos estar levando para as comunidades. É importante porque às vezes tem gente que quer apoiar, quer ajudá-los, né? Muito além de dar um alimento, né? No dia que vocês fazem a campanha da solidariedade nos supermercados. Esse apoio, ele é bem mais significativo, eu considero. Uma pergunta assim para o João. É possível a gente educar ou preparar? Como é que a gente pode estar preparando para a morte? Como é que a gente discute a morte eu acho que assim, no processo de educação mesmo, João? Porque a gente fala muito da vida, né? A Casa Vida, né? Na verdade, é tudo a vida, vida, vida. E, na verdade, quando tu entra num processo terminal de câncer, tu entra no processo da morte, né? Sim. E como educar, como a gente se preparar? Você vai falar disso para jovens, por exemplo, uma coisa que parece que tão distante e não é, né? Não. A maioria das pessoas procuram apoio, né? Quando se deparam constantemente com a morte, né? Que hoje em dia é tão rotineiro, né? Parece que a própria vida já vai reeducando, né? Não é como antigamente, né? Que era um tabu, a morte, o câncer, né? É uma coisa tão forte, meu Deus, as pessoas já se medicavam antes. Hoje é mais sublime a questão de poder elaborar, né? Tem profissionais preparados para conduzir, não é? Saber escutar e fazer com que eles consigam elaborar a morte. Não? Hoje em dia está bem mais sublime essa questão. Porque eu acho que a própria vida, né, já vai reeducando, né, condicionando, né, a pessoa ao encontro, né, de alguma coisa que já está mais Não, gostei aceita, da resposta. né? Na verdade, a gente
Mas é que nem sempre a morte ela se dá num processo. No câncer ela vai se dar num processo. Se é um câncer terminal, eu também já passei por processos na minha família, 2 inclusive, de câncer, mas era uma coisa inicial e a gente lutou realmente pela vida, a gente está aí com a vida. E né? nessa questão que já é mais fácil de elaborar. Não é onde já tá acompanhando aquele paciente. E aí, agora tem um processo de morte que ele é instantâneo que tu não... E aí tu vês, né? É nessa morte súbita que é mais difícil elaborar, né? Que já entra um profissional da área, não é, da psicologia, para poder ajudar, dar apoio e fazer elaborar essa perda. E tu consegue trabalhar lá na Casa Vida com o pós-morte, assim, por exemplo, tu está envolvido com a família, né? Que tu faz o acompanhamento familiar do doente e de todos os cuidadores do entorno. E o pós-morte, tu consegue fazer um acompanhamento? Consigo constantemente, né? Lidamos com óbito, não é, Palmira? Então, a família, eu dou suporte para a família também. Então, 3 meses após a morte do paciente, né? Eu procuro o paciente, aí o familiar chega e diz, eu preciso de acompanhamento. Então, o João está lá na Casa Vida de segunda a quinta-feira, né? Manhãs e tardes, e eu atendo o familiar, né? Toda a família eu atendo. Então, 3 meses de acompanhamento com a família. Fora as visitas domiciliares, né, que acompanha o assistente social. Nós vamos com o carro da Casa Vida na casa do paciente, nós vamos um leito, que ele não tem condições de se levantar da cama. Então, eu vou lá, dou um apoio breve, focal, né, não tão extenso, mas mostra-se presente na casa, no leito onde está o paciente. Isso é muito importante. Era bem isso, assim, que eu queria chamar a atenção para isso, assim, que o paciente, se ele for a óbito, a família ela continua sendo acompanhada durante 3 meses, né? E aí esse desligamento é feito muito cauteloso, assim, né? Porque, claro, depois daquela fase, ela precisa de apoio, né? Aí vem a parte de aceitação daquela perda e tudo mais. Então, o João, como psicólogo, ele ainda continua acompanhando. Se faz grupos ou se atende individual, dependendo, né, de cada caso. Queria também aproveitar a oportunidade e dizer que a Casa Vida começou com uma casa para atender pacientes e acompanhantes oncológicos, pessoas com câncer. Hoje a realidade da Casa Vida é outra. Inclusive, o nosso estatuto mudou, porque quando nós fundamos a Casa Vida com o propósito de abrigar pacientes que estavam fazendo quimioterapia e radioterapia, automaticamente se somou a esses pacientes outras demandas de outras doenças, que não é só o câncer. Como mães que estão com os filhos na UTI, neonatal, e que são mandadas para o município de Pelotas, porque na sua cidade de origem não existe UTI neonatal. Então essas pessoas vêm para cá e a mãe fica desalojada. A criança fica na UTI, mas a mãe ela não tem um local para ficar. Se ela tem condições financeiras, ela paga. Se ela não tem, ela fica desalojada. Então, a Casa Vida hoje ela não atende somente pessoas com câncer. Ela atende outras demandas. Pessoas que vêm para fazer consulta em Pelotas, que chega aí muitas vezes o médico não vai atender num outro dia. Aí aquela pessoa vai ter que retornar para sua cidade de origem para depois voltar, né? Vai gastar de transporte, vai desgastar fisicamente. Então, a gente abriga essas pessoas também. Ou paciente ou cuidador. Em Rio Grande mesmo, como nós temos pacientes cardíacos, nós temos o Hospital do Coração em Rio Grande. Então, existe muitas pessoas que vêm em função do problema cardíaco para a Casa Vida. Não é só o câncer. Então, hoje, a Casa Vida já não é só para pacientes oncológicos. Palmira, então, assim, nos hospitais, vocês têm gente ali que está informando, né? Eu estou dizendo assim, que vem uma pessoa que nunca veio a Pelotas, que não conhece a Casa Vida, você tem uma parceria nas recepções dos hospitais para poderem estar encaminhando as pessoas? Temos, sim. Exige isso. A gente já, quando começamos a casa, a primeira providência foi divulgar nos hospitais a existência da Casa Vida, o local. Então já vem um encaminhamento, os próprios assistentes sociais dos hospitais fazem um encaminhamento, já faz uma pré-triagem com aquela família, já vê realmente que aquela pessoa necessita e já nos manda. Ou então a nutricionista, o próprio médico, todos são informados. A gente deixa informativos também, alguns panfletos nas recepções, né, dos hospitais,
para que as pessoas saibam da existência da casa. Mas tu sabe que mesmo assim ainda tem gente que não sabe. Então, por isso que é sempre bom divulgar. Então, eu acho que sim. A gente não pode perder nenhuma oportunidade de divulgar o trabalho de vocês, que é belíssimo, divino, porque eu acredito, né, que tem que ter muita fé, eu acredito, João, que tem que ter muita fé para lidar, né, com toda essa problemática aí que envolve essas doenças, que quando vêm elas realmente debilitam não só o nosso físico, mas também o nosso interior, nosso psicológico, fundamentalmente. Então tá, gente, muito obrigada. Não sei se você quer falar. O João quer fazer mais um comentário, só um minutinho. Além de pensar na fragilidade do paciente e do seu acompanhante, né, criou-se também uma intenção de uma arte-terapia para eles na casa, para ocupar o paciente e o familiar que se encontra ali, né, por um mês e pouco. Então eu pensei em fazer telas para eles pintarem. Então todas as terças-feiras, né, a família, o acompanhante, o paciente, eles vão para lá e pintam telas. E as telas são vendidas, né, para se conseguir ajuda para a Casa Vida. E se fazem trabalhos belíssimos, muito assim, bonitos, né? O dia que teve, agora aqui em Pelotas, teve o Dia do Patrimônio Histórico da cidade, nós expomos nossos quadros. E teve uma boa aceitação. São que é a mão do paciente que está ali. O paciente que fez. Isso é muito bom. Muito obrigado. Então tá, maravilhoso. Vamos pensar numa exposição lá no meu espaço de trabalho. De repente nós temos uma área lindíssima para a gente expor. Isso agora vem no período de dezembro. A gente às vezes quer fazer um presentear. Por que não presentear no Natal, contribuindo com uma ação assistencial social maravilhosa como essa que vocês desenvolvem ali. Vamos pensar alguma coisa assim. Que bom. Pode deixar. Feliz. Então, Palmira, quero agradecer, quero que tu faça tuas considerações finais, agradecer a tua participação, a tua presença e nos colocar, como sempre, à disposição da Casa Vida, de todos os seus funcionários, seus técnicos, né, qualquer atividade que vocês desejem, ligue para cá, divulgue, aproveite o espaço que o COEP oportuniza aqui na Rádio Com. Eu agradeço a oportunidade, então, de divulgar nosso trabalho, né? Quero também aproveitar, sempre chamando a atenção da comunidade, que a gente não vive sem ela, Casa Vida não sobrevive sem a ajuda da comunidade. Dizer que é uma casa como qualquer outra casa, que precisa de cuidados, que precisa de material de higiene, que precisa de alimentação. É uma casa que também está com as portas abertas para aqueles que querem nos ajudar, mas que principalmente a gente está sempre ali à disposição daqueles que precisam de ajuda. Então as pessoas que estão escutando nesse momento e que saibam da existência de alguém que precisa de um acompanhamento, seja ele em função de alimentos não perecíveis, ou seja ele com medicamento, que nos procure, né, ou que precisa da casa para ficar, que nos procure e que vá nos conhecer. A comunidade que nos ajuda, ela tem o direito de fazer parte da casa, então ela precisa conhecer como é que funciona esse lugar onde ela ajuda. Ok, muito obrigada. Assim, pessoal, nós vamos ficar com esse programa depois gravado. A gente tem um espaço no YouTube que a gente vai colocar a programação, né, de hoje. Você pode usar também esse áudio no Face, né, no espaço que a Casa Vida tem. E aí, então, João, muito obrigada também. Vou te deixar aqui dar um tchau, né? Um tchau aqui para os nossos ouvintes. Eu agradeço esse espaço, né, que nos proporcionaram. Estou muito feliz e feliz de trabalhar na Casa Vida também, né? E peço para que vocês, né, as pessoas, procurem um médico, não deixem para a última hora, não é? Que vá constantemente ao médico para que não ocorra também. Muito obrigado, viu? Não tenho mais palavras. Então tá, vamos pedir um intervalo, então, Rui? O Gilberto já está aí com a sua dica aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada. Sucesso para vocês. Obrigada. Retornamos então com o nosso Rede Coep de mobilização, já com a presença aqui no estúdio do Gilberto Stanieski. Antes temos mais um convidado por telefone de nada.
A nossa secretária, a secretária do Conselho Municipal de Direitos para a Mulher, na linha, Maria da Graça Gonçalves. Aí, Graça, tudo bem, Maria? Oi, Diná, tudo bem? Tudo tranquilo. Então, vamos lá, nosso ouvinte está esperando o teu recado. Hoje, 17 de outubro, um dia especial para nós mulheres, né? Então, hoje, dia 17 de outubro, a gente recorda a Marcha Mundial das Mulheres, que foi no ano 2000. Essa marcha foi uma mobilização que reuniu mulheres do mundo todo e a gente, então, hoje lembra ela e queremos, então, interessar as mulheres uma carta especial do Conselho Municipal das Mulheres. Ótimo, então vamos lá, acho que a gente podia estar aproveitando, né, Rui, porque a ideia é essa, faz parte de uma ação do Conselho, né, nesse dia 17 está nos manifestando de uma certa forma. Então a Graça elaborou uma carta, vamos ler, Graça? Maria das Graças? Então, Carta às Mulheres Pelotense. Hoje, dia 17 de outubro, queremos nos conectar com todas as mulheres de Pelotas através dessa carta para falar da caminhada que estamos percorrendo para compor, organizar, legalizar e fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Nesse dia, lembramos a Marcha Mundial das Mulheres, que foi um movimento feminista internacional no ano 2000. Essa campanha mundial foi contra a pobreza e a violência contra as mulheres. Uma mobilização que reuniu mulheres do mundo todo. Iniciou-se no Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, e terminou no dia 17 de outubro. Tomou por base o chamado 2.000 razões para marchar contra a pobreza e a violência sexista. A MMM, Marcha Mundial das Mulheres, propôs organizar as mulheres urbanas e rurais a partir da base e se aliar com os diferentes movimentos sociais na defesa das mulheres como sujeitos ativos na luta pela transformação de suas vidas. E que a gente sabe que também para isso precisa a luta pela superação do sistema capitalista, que é patriarcal, que é racista, que é homofóbico e que é destruidor da vida e do meio ambiente. Então, nós, nesta carta, queremos declarar a nossa vontade de oportunizar a todas as mulheres pelotenses a garantia de seus direitos e do respeito igualitário. Queremos dizer, então, que estamos trabalhando para que seja instituído o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, através da alteração da Lei 3552 de 1991, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E ela precisa, então, agora estar sendo atualizada, né, que a gente está trabalhando nisso. Para quê? Para estar compondo uma coordenação comprometida com o movimento, para preparar as conselheiras para atender a demanda e para que seja representada por todas as mulheres num espaço de articulação onde a gente vai buscar mais justiça e mais qualidade de vida para todas e para todos. As mulheres precisam de mais informação, de mais clareza, de mais consciência de que toda mulher tem direito de vida digna para si e para seus filhos. Tem direito à saúde, à educação, à paz e a respeito. Nós sonhamos com um mundo onde nenhuma mulher seja agredida, machucada, violentada ou morta, por não saber o que fazer ou por não ter como se proteger. Então, nossa pedido é para que as mulheres pelotenses unam-se a nós e possam então buscar caminhos para sua realização pessoal e profissional, independente da sua condição social, do seu credo, raça, idade ou opção sexual. Que as mulheres possam conscientizar-se do seu poder e da sua força, fortalecendo grupos e fortalecendo espaços já constituídos aqui no nosso município. É pela união que a gente luta pelos direitos. Direitos não só de nós mulheres, mas dos homens, das crianças, dos jovens e dos idosos. Luta essa que a gente tem que levar, porque a nossa meta é erradicar da terra toda a fome, toda a miséria, toda a exploração, discriminação, preconceito, desrespeito e as guerras que são geradas pelo egoísmo do homem.
Então, com essa carta hoje, nesse dia tão importante, pedimos às mulheres de Pelotas que se unam a nós nessa caminhada. Uma das formas de se unir a nós é participar do nosso conselho, que é o Conselho Municipal pelos Direitos da Mulher. Nossos encontros acontecem mensalmente na Casa dos Conselhos e estão abertos a todos e a todas que querem participar. Muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, Graça. Muito obrigada também pela oportunidade, pela manifestação. A Maria das Graças, ela é do GT Qualidade de Vida, né? Maria Qualidade de Vida, que nós criamos no Conselho. Obrigada pela manifestação. Boa tarde. Obrigada, Janai. Parabéns pelo teu dia hoje. Obrigada. Um abração. Obrigada, muito obrigada. Então, gente, é importante, amanhã estamos com plenária a partir das 14 horas, excepcionalmente no auditório da Secretaria de Justiça Social. Participe. Olha, veja só que esse movimento em 2000 foi de 8 de março até 17 de outubro e ainda tem muita coisa para fazer. Passamos então a palavra ao nosso consultor jurídico. Bonito nome, Gilberto. Bonito, né? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Rui. Boa tarde, pessoal todo. Fala, Gilberto. Então, hoje a gente vem com uma notícia muito boa, informações sobre a aposentadoria para pessoas com deficiência, né? Que é a Lei Complementar 142, que determina a redução da idade e do tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria ao segurado com deficiência, né? Então, essa lei ela foi sancionada no último dia 8 de maio passado, né? A Lei Complementar número 142 concede aposentadoria especial para pessoas com deficiência no regime geral da Previdência Social. E aí fugimos daquela aposentadoria por invalidez, né? Que a gente conversou outra vez aqui, que a pessoa tem que ser miserável, tem que ter para conseguir. A renda não pode ultrapassar um quarto salário mínimo per capita, né, na residência. E que é o LOAS, né? Então a pessoa com deficiência que tiver condições de trabalhar vai ter esse benefício, né? Agora essa lei foi sancionada, então ela aguarda a regulamentação e entra em vigor em novembro já, agora. E ela foi proposta em 2005, como demora, né, a tramitação. Foram 8 anos. Foi proposta em 2005 pelo então deputado federal Leonardo Matos, que hoje ele é vereador em Belo Horizonte. Essa lei complementar ela foi aprovada por unanimidade no Senado e na Câmara Federal, e ela determina a redução da idade e do tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria ao segurado com deficiência, dependendo de sua gravidade. Entendeu? Eles fazem essa distinção, dependendo da gravidade. Agora a gente vai desenvolvendo aqui, vamos chegar lá. Então, de acordo com o texto, né, o termo se aplica, eu achei interessante essa conotação, quer dizer, o termo se aplica a pessoas com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais. Né? Então, eles se preocuparam em não é qualquer deficiência, né? Eu acredito que seja, como eles colocaram aqui, com impedimentos de longo prazo, né? De natureza física. Então também não são aquelas deficiências temporárias, né? Daqui a pouco os caras já estão querendo entrar com aposentadoria com outras questões, né? Que não abrange, tem que prestar atenção bem do que diz a lei, né, Gilberto? Eles são bem rigorosos nisso. Só que essas leis sempre são interpretativas, né? Porque aí vai depender do médico, do advogado que estiver cuidando do caso, para poder dizer, bom, isso é... A pessoa realmente é... E sempre essa a minha preocupação. Claro que a gente vibra com toda a conquista, né, jurídica, principalmente que venha beneficiar as pessoas, né,
portadores de deficiência. A gente também tem essa preocupação, que, como diz o Rui, as pessoas, como ela é interpretativa, tem alguns espaços que tu pode colocar... No sentido que eles vão barrar tanto que muito poucos vão conseguir usufruir, né? Mas vamos ver no início agora, vamos ver qual é o critério para fazer a classificação em... que eles dizem grave e moderada, né? Já é um avanço, né? A conquista da lei já é um avanço. Vamos lá. Então, essa matéria regulamenta o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, que criou a possibilidade de diferenciação na concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, inclusive para os segurados com deficiência. Então, por que esse ex-deputado federal, Leonardo, né, que fez a proposta dessa lei, ele fala que as pessoas com deficiência sofrem um desgaste maior nas atividades laborais em longo prazo, né? Aí ele comenta: sentimos uma degradação maior tanto nas partes do corpo que possuem deficiência quanto no organismo como um todo. A aprovação do projeto é uma questão de justiça, diz Leonardo, né? Argumento. Muitas pessoas com deficiência se aposentam prematuramente por invalidez, pois não têm o tempo de contribuição nem a idade que são exigidos pela legislação. E é verdade mesmo, né? Imagina a carga horária, né, para uma pessoa cadeirante ou com alguma deformidade em algum membro, né, se torna cansativo, né, com períodos de intervalo que às vezes a pessoa tem, mas não tem como descansar, porque não tem aonde deitar, onde poder aliviar a pressão, né, sobre os isquios tibiais, né? E então, segundo a lei complementar, no caso de deficiência grave, o tempo de contribuição à Previdência Social é reduzido em 10 anos, ficando em 25 para os homens e 20 para as mulheres. Eu vou a campo para garimpar, para a gente conversar semana que vem, prometo aos ouvintes, para a gente descobrir quem se encaixa na deficiência grave. Eu também fiquei nessa dúvida, né? Quem se encaixa e aí também quem se encaixa na moderada, né? Em caso de deficiência moderada, o tempo necessário para a aposentadoria passa a ser 29 anos para os homens e 24 para as mulheres. Em casos leves, 33 anos aos homens e 28 anos às mulheres, respectivamente, né? Então a gente já temos um gancho aí para semana que vem. Para complementar essa informação aí, né? Porque a gente ficou meio boiando com essa. Quem seria, né? A deficiência grave, moderada, leve, né? Leve seria, de repente, uma amputação de dedo na mão. Não ter uma mão, de repente um dedo, né? Sei lá, não sei. É exatamente essas coisas, por isso que eu te falei. Essas leis onde tem um texto que é interpretativo. Se pega um advogado, que não seja o Gilberto, né? O Gilberto é outro advogado mais esperto, o cara tá tirando a unha e se aposentando. Né? O médico perito que vai fazer a perícia já... não enquadra. Acho que o mais importante é que foi aberto essa possibilidade, né, Gilberto? Agora a coisa vai ser regulamentada, né, e vai se adequando, né. E assim eu acho interessante no âmbito geral, né, Gilberto, a gente tem comentado aqui no programa, que está se discutindo essas coisas, né, que não se comentava antes, né, em vários aspectos, né. A tendência é que vai se ajustando, né. Sim, tem vários aspectos mesmo, né, não é só a questão da acessibilidade, né, que o pessoal bate muito, que é importante, mas tem vários aspectos que englobam, né, as pessoas. Por isso que tu tem que continuar vindo aqui. Que a gente está tentando fazer o possível para sempre trazer alguma coisa interessante, né, que tenha uma abrangência, né, maior. E aí, então,
para finalizar com as minhas considerações finais, que eu havia de Diná falando, eu acho que essa aposentadoria especial, ela pode dignificar o trabalhador com deficiência na sua essência cidadã e o fazer protagonista da sua vida de trabalho, ao contrário da política segregacionista da aposentadoria por invalidez, que já penalizou milhões de trabalhadores com deficiência. Muitos deles vivem até hoje com um salário que não representa a sua dignidade de trabalhador e de contribuinte legal. Então, com essa informação, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo todos, né, que nos acompanharam. Um programa bem recheado de informações, bastante participações. A gente fica muito contente, né? E eu também fico muito contente. Bacana. Agradeço também o espaço e volto a pedir os ouvintes que participem, que liguem, que deem ideias, né, de pauta, de assunto para a gente trazer, de coisas que têm maiores dúvidas, né, da comunidade de Pelotas e até onde a rádio abrange. Tá bem. Então tá bem, meu amigo. Então nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, né, Diná? Já estão a postos ali o pessoal do Regional, do Liberdade, que está chegando, né, para fazer um som ao vivo aqui. Hoje, o momento do choro é com o choro ao vivo, com esse pessoal magnífico, né, que toca muito bem. Todos os amigos legais aí estão convidados a ficar aí para escutar esse choro. Aproveitando aí já e coincidiu com o aniversário da nossa amiga Diná. E mais uma vez nós desejamos a ela saúde, harmonia, paz, sucesso, né? Que a gente possa continuar junto nessa trajetória aqui, que está muito bacana, com todos os nossos amigos aqui, o Gil, o Pedro e todos que fazem parte desse espaço da Rádio Com. Com saúde e paz, o resto a gente corre atrás, né? Com certeza. Muito obrigada a todos os ouvintes. Vamos aí, o pessoal não desliga, vamos ficar ligado aí na homenagem para o meu aniversário aí do grupo. Ah, que legal, muito bom. Obrigada a todos, até quinta-feira da semana que vem.